Fala pessoal, tudo bem? Grande satisfação, eu sou o professor Marden Moura e estou com você para juntos aqui resolvermos algumas questões bem interessantes dessa disciplina magnífica que é a Sociologia. Acompanhe as perguntas e as resoluções com o professor Marden. Vamos lá. Primeira, o que leva as pessoas a transgredir as normas socialmente estabelecidas? Veja, as normas, elas servem para quê? A própria palavra norma vem, tá, de nomos, e nomos é lei. Então, uma lei, ela existe para determinar a conduta das pessoas dentro de uma sociedade. Quando uma pessoa, ela muitas vezes se sente marginalizada pela lei, ou quando uma pessoa, do ponto de vista racional, não concorda com a lei estabelecida, ou ainda quando esta lei favorece a determinados segmentos sociais, o que há? Ao descumprimento desta lei. Aí vocês podem me perguntar, quer dizer, professor, que uma sociedade sem leis, nós poderíamos ter, né, um não cumprimento, ou melhor, o não descumprimento das leis? Exatamente. Né? Numa sociedade sem leis, o que é que nós teríamos? Nós teríamos a não possibilidade do descumprimento das leis, porque as leis seriam inexistentes. Porém, pessoal, o que acontece? Numa sociedade sem leis, o termo correto dentro da sociologia é a anomia, né? Por quê? Porque lei, norma, vem de nomos, tá? E esse A é um prefixo de negação. Então, a anomia, cuidado, não confunda com anemia. A anomia é a ausência de leis sociais. Faria com que houvesse dentro da sociedade uma anarquia. Por quê? Porque as pessoas dentro da sociedade, elas precisam ter as suas ações regulamentadas por um determinado tipo de conduta, tá? Então, essa é uma pergunta, né, o que leva as pessoas a transgredir as normas socialmente estabelecidas, que nós podemos responder justamente porque essas normas, essas regras, elas são estabelecidas muitas vezes deixando de fora, né, a vontade de algumas pessoas, ou muitas vezes privilegiando alguns segmentos sociais. E aí aqueles segmentos sociais que não são privilegiados desobedecem essas leis. Segunda questão diz assim: por que algumas pessoas não se enquadram nos estilos de vida considerados normais? Pessoal, repare bem, se nós temos um estilo de vida considerado normal, esse termo é um termo problemático, é porque existe um determinado segmento que determina o que é normal e o que não é normal. Então, quando nós vemos pessoas que não se enquadram nesse padrão, é simplesmente porque elas não aceitam aquele determinado comportamento, muitas vezes empregado ali para que a sociedade simplesmente molde o seu comportamento e modele o seu eu a partir daquilo que foi, né, determinado, a partir daquilo que foi normativizado, certo? E aí, o que acontece? Para a gente falar, né, que existem pessoas que não se enquadram, é porque, né, alguns desses padrões eles foram construídos. E a pergunta é, quem constrói esses padrões? Quem constrói e quem determina o que é normal e o que é anormal? Existe mesmo a normalidade social ou simplesmente a gente estranha aquilo que não faz parte do nosso universo sociológico, mas aquilo também pode ser considerado normal? Essa é uma pergunta que nos ajuda a responder com um questionamento essa segunda questão. Terceira questão: você tem a sensação de estar sendo observado nos ambientes urbanos? E aí você pode responder: quem nunca chegou num lugar que tinha cuidado, você está sendo filmado, né? Atenção, né? Ou seja, nos ambientes urbanos, o controle, a vigilância, basta você sair, né, dirigindo, que você começa a perceber que hoje em dia existem câmeras que filmam, né, até mesmo dentro do seu carro. Ou seja, nós somos vigiados constantemente. Essa é uma sensação que aumenta justamente
associada ao aumento da tecnologia. E a nossa privacidade, que é algo que nós temos, né, que é só nosso, que ninguém pode tirar, acaba sendo aí, né, submetido a uma forma de controle social por meio da tecnologia, ok? E aí a gente tem a quarta questão. Por que as prisões se tornaram a principal forma de controle social na atualidade? Na atualidade, o que é que nós temos? Nós temos a emergência de uma série de leis e de uma série de determinações e também de uma série de proliferação do contingente populacional. Ou seja, o contingente populacional aumentou. Ao aumentar o contingente populacional, aumenta-se também os níveis de desigualdade. E qual é a consequência disso? Nesses níveis de desigualdade, dentro de uma sociedade plenamente estabelecida, você vai ter aqueles que são mais beneficiados, aqueles que, por exemplo, pertencem a uma estratificação mais elevada, e aqueles que não são beneficiados, aqueles que pertencem a uma estratificação inferior, que muitas vezes não tem nem as condições materiais básicas para sobreviver. E aí o que é que essas pessoas acabam fazendo? Elas acabam entrando na criminalidade e um recurso que os estados modernos criaram, justamente porque na concepção do sociólogo Max Weber, o Estado moderno é o único que detém o monopólio da força, e aí você cria todo o aparato policial, é justamente utilizar uma ação coercitiva para com essas pessoas que entram no crime, e você faz o quê? Pega essas pessoas e dá uma punição retirando-as do convívio social. E você coloca-as aonde? Nas prisões. Por quê? Porque na prisão ela está privada do direito de ir e vir e, portanto, de utilizar esses seus direitos para usurpar direitos de outras pessoas. Então, por isso, dentro das nossas sociedades contemporâneas, odiernas, atuais, as prisões se tornaram a principal forma de controle social, porque nós não temos, né, uma capacidade sociológica de modo universal que consiga estruturar um tipo de saída que consiga, né, criar políticas públicas para amenizar o crime e a desigualdade, que é a raiz da criminalidade, ok? Vamos agora para uma próxima questão. Para essa questão, eu sugiro que você pause o vídeo, leia o texto que está sendo proposto aqui e depois você retoma a resolução da questão comigo, tá? A partir do meu comentário e resolução. Você considera o sistema penitenciário no Brasil eficaz? As prisões brasileiras permitem a ressocialização dos indivíduos? Justifique sua resposta. Bem, a primeira resposta é não. Você considera o sistema penitenciário no Brasil eficaz? Não. Basta nós observarmos a história recente dos sistemas prisionais brasileiros que nós vamos encontrar uma série de crises, chacinas e rebeliões justamente pelo modo com o qual as pessoas que estão lá são tratadas. Mas professores são criminosos, são pessoas, e como pessoas são também sujeitos de direitos segundo a análise sociológica. Basta você lembrar aí de Carandiru, né? Então, até pouco tempo atrás você tinha pessoas que foram, né, que foi comprovado o envolvimento e a culpabilidade dessas pessoas que até então não tinham recebido nenhuma pena, né, por conta da chacina que aconteceu naquele presídio, tá certo? E aí, essas prisões, elas a passos de formiga, podemos utilizar essa expressão, elas trabalham com a ressocialização dos indivíduos. A ressocialização, muitas vezes, ela se reduz ao indivíduo, à pessoa que está presa, né, trabalhar para quê? Para diminuir a sua pena e receber um mísero salário, como se, né, isso pudesse dar a esse indivíduo, a essa pessoa, uma oportunidade posterior quando ele sai da prisão. Hoje em dia, dificilmente essas pessoas que são, né, que saem da prisão, elas têm uma oportunidade de já sair com um emprego, de já sair com a oportunidade de modificar e de reescrever uma nova história da sua vida. Por quê? Porque a sociedade olha para aquelas pessoas como
pessoas que têm um potencial de cometer novos crimes, tá? Então, essa necessidade de uma reformulação do nosso aparato é prisional, mas também do nosso modo social de olhar para aquelas pessoas se faz necessário, e é para isso que a sociologia nos dá aí todo o background a partir do qual a gente consegue construir, né, uma interpretação mais coerente desses fenômenos que se mostram para nós hoje, ok? Muito bem, pessoal, desejo a vocês bons estudos e sempre digo isso para você, a gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço, pessoal!